Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui vai ser a resolução comentada das 10 questões de Química da Santa Casa 2024, primeiro dia. São questões teste, beleza? Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e estou aqui no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para os vestibulares, né, como da Santa Casa, por exemplo, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário que eu respondo o mais rápido possível. E já vou pedir, né, se esse vídeo valer a pena para você, não deixa de se inscrever no canal, curtir, deixar um comentário para dar aquele engajamento, beleza? Vamos para a resolução? Maravilha! Então tá aqui a capa, né, da Santa Casa 2024, prova no primeiro semestre, né? Aqui a prova de medicina, mas tem enfermagem, sistemas biológicos, fonoaudiologia, radiologia. São 650 vagas nessa universidade privada aqui. E tem uns esquemas de bolsa de 50%, de 100% que eu não sei direito. Mas essa aqui tá a prova para medicina, né? Aí você tem que ver sua prova no dia. Beleza. A Santa Casa, pessoal, a prova para entrar na Santa Casa, ela é feita pela VUNESP. Então, se você está se preparando aí para essa prova, além da Santa Casa, além desse tipo de vestibular, é legal, né, você focar e ver essas provas, mas é legal também você ver outras provas dessa mesma banca. Por exemplo, a prova do Einstein, a prova da Unesp, né, primeira e segunda fase, a prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que tem resolvido aqui no meu canal, prova da FAMERP, FAMEMA, né, Faculdade de Medicina de Marília, prova da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, já é um pouco mais diferente, mas vale a pena você também colocar aí na fila. Vale muito a pena ver as questões do Provão Paulista, tem muita questão bem parecida, viu? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio de escola pública, faz o Provão Paulista, as questões têm bastante, ajuda você a se preparar aí também, tá? Mas é claro, Einstein, Unesp, FMJ e FAMEMA são as mais parecidas aqui, Unifesp também, mas Provão Paulista é bem parecido, FAMERP também. Todas essas aqui, elas têm um ar parecido porque são da mesma banca. Beleza? Legal, né? Então, passando aqui a página, as 10 questões que a gente vai ver, né? Tem muita questão com continha, né? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco questões com conta das 10, tá? Não é, se tem conta, a prova é fácil. Se tem conta, a prova é difícil, se não tem conta, a prova é fácil. Não é esse o critério. Mas é só para você saber que você tem que ficar esperto com isso. Os temas, a distribuição dos temas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis questões de físico-química, duas de química geral e duas de química orgânica. Na parte de química geral não tem muito átomo, ligação química aqui, distribuição eletrônica, como a gente está vendo aqui nesta prova, mas na banca da VUNESP tem várias questões disso. Então, nessa prova aqui, uma prova que puxou muito para os temas da físico-química. Beleza? Só teve duas aqui com algumas coisas diferentes. A questão 51, porque é um tema pouco abordado, né? A gente já vai ver ela na sequência. E a questão 56, que você pode ter uma distração ali e resolver errado, tá bom? Vamos para as questões? Vamos lá? A prova da VUNESP, né? Antes de entrar nas questões, eu sempre esqueço de falar isso. Fornece tabela periódica, essa tabela periódica da banca da VUNESP para Santa Casa, uma tabela periódica padrão aí deles. Beleza. Então, passando as páginas aí lá no final, né, no meio da prova, no meio pro final, a gente já vai ver aqui a página questão 51, 52, 53, 54. Vão ser 10 questões aí. Beleza, questão 51, Santa Casa 2024, primeiro dia. O ácido rosmarínico é um polifenol constituído apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, CHO, sendo obtido naturalmente de ervas utilizadas na culinária. Sua ação antioxidante para o organismo tem sido objeto de pesquisa para seu emprego em cremes protetores solares. Legal. A análise elementar por combustão completa do ácido rosmarínico revelou que para cada 1 mol desse ácido são formados 18 mol de CO2 e 8 mol de água. A massa de oxigênio na molécula de ácido rosmarínico, massa de oxigênio, corresponde a 8 vezes a sua massa de hidrogênio. A fórmula mínima do ácido rosmarínico é. Então, esse aqui é uma questão de um tema pouco abordado, né? Análise elementar quantitativa, essas fórmulas centesimal, fórmula mínima,
e a fórmula molecular, que já é super visto na química. Mas essa parte de análise elementar, que você pega um composto, queima, né? Queimei 1 mol desse ácido, formou 18 mol de CO2, 8 mol de água. A quantidade de... A massa de oxigênio é 8 vezes a massa de hidrogênio. A partir desses dados de análise quantitativa elementar, me fala a fórmula molecular do ácido rosmarínico. Me fala a fórmula mínima, fala a fórmula centesimal. Então é um assunto que é pouco abordado, mas nas provas aí da VUNESP, FAMERP, FAMEMA nem tanto, mas FAMERP, Santa Casa tá aparecendo, tá bom? Então tem que estudar isso daqui. Como que a gente vai resolver isso daqui? Principalmente trabalhar com os dados do texto. Então, 18 mol de CO2, 8 mol de água é formado na combustão de 1 mol desse ácido. Então, o que a gente vai fazer? A reação de combustão genérica de um composto oxigenado, né? Porque esse ácido tem carbono, falou aqui, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ele tem CHO. Você pode fazer essa combustão genérica usando CXHYOZ. Só que, como eu já faço isso várias vezes, é mais fácil você falar que a quantidade de hidrogênio que tem é 2Y. Por quê? Porque quando você for queimar, você vai ter essa proporção aqui, ó. CHO. CXH, uma quantidade que você pode pôr Y ou 2Y, para falar quanto que tem no ácido rosmarínico, e OZ. C vai virar CO2. Então, se tem X carbonos aqui, vai produzir X CO2. Z, não sei por quê, porque tem oxigênio no CO2 e tem oxigênio na água. Mas no ácido rosmarínico tem Z. Aqui, se eu colocar Y no ácido rosmarínico, a água produzida vai ser Y sobre 2. Para não ficar... Por quê? Porque tem 2 hidrogênios na água. Para não ficar Y sobre 2 aqui, eu já dobro tudo. Então, eu já faço com... Qual que é essa fórmula genérica aí com CHO que eu não sei? CXH2YOZ. Carbono produziu X CO2, como tem 2Y de hidrogênio aqui, vai produzir Y, né, para ter 2 vezes Y dá 2Y, para produzir 2Y de H também. E a quantidade de oxigênio? A quantidade de oxigênio você não precisa fazer isso, mas só para você entender. A quantidade de oxigênio Z do ácido rosmarínico, mais uma quantidade que vai reagir do ar, vai produzir X CO2 e YO. Então, quanto que tem aqui? Aqui dentro vai ter que ter XO2 mais YO, só que aí aqui a gente tem O2 como reagente. Então, se é YO, eu vou dobrar para ter O2. E aí, se eu dobro para ter O2, aqui eu vou ter que eu vou ter YO ou Y sobre 2 O2, né? Porque YO é 1O. Y sobre 2 O2 também é um O. Aí você pode fazer isso e tirar esse Z que está aqui. Você não precisa achar esse coeficiente genérico, é porque aqui seria uma equação de combustão genérica. Você só tem que fazer o quê? Achar a fórmula do ácido, que você vai queimar do seu composto oxigenado, e quanto de CO2 e de água produziu. Essa quantidade de gás oxigênio aqui você não precisa achar, beleza? Então tá, as proporções estequiométricas que a gente tem aqui. Por que a gente fez isso? Para chegar na proporção de um ácido rosmarínico, né? Está para X mols de CO2. Então, para cada 1 mol desse cara aqui, porque tem um número 1 aqui na frente, para cada 1 mol de ácido rosmarínico eu produzo X mols de CO2, Y mols de água, e nesse ácido rosmarínico tem Z mol de O2. Beleza? Porque é Z mol para toda a molécula. Por que é X? Por que é Y? Por causa do balanceamento que a gente fez aqui em cima. Quando eu achar X e achar Y, eu consigo achar a fórmula molecular. Aí, beleza. Aí o texto me falou que se eu queimar 1 mol, então essa daqui é a minha forma genérica. Aí o texto me falou o seguinte: se eu queimar 1 mol de ácido rosmarínico, eu produzo 18 mols de CO2 e 8 mol de água. Pronto. Então, eu sei que o X na fórmula molecular, não na fórmula ainda mínima, tá? Na fórmula molecular, eu sei que o X é 18 e o Y é 8. Se o Y é 8, 2Y vai ser 16, beleza?
Então eu passo para cá para a fórmula molecular é CXH2YOZ, C igual 18, H igual 16. E o O? O O, ele não falou quantos mols de O tem na molécula. Mas, como a gente sabe que foi produzido 8 mols de água, a gente consegue utilizar esse 8 mols de água, mas a gente pode fazer, inclusive, só com a fórmula do ácido rosmarínico. Então vamos fazer isso, né? Eu tenho 1 mol de ácido rosmarínico. Beleza. Eu sei que em 1 mol de ácido rosmarínico tem, pela fórmula molecular que eu já achei aqui, ó, vim para cá, eu sei que eu tenho 16 mol de hidrogênio. Então, uma molécula vai ter 16 átomos de hidrogênio. 1 mol dessa molécula vai ter 16 mol de hidrogênio. Beleza, então 1 mol de ácido, 1 mol de ácido tem 16 mol de H. Eu sei que 1 mol de H tem 1 grama, então eu estou fazendo aqui, pessoal, a resolução por análise dimensional. Você teria que fazer uma regra de 3. Então, uma molécula tem 16 mols, desculpa, 1 mol de ácido vai ter 16 mol de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. Por que eu fui para grama? Cada xzinho aqui seria uma regra de 3. Por que eu fui para grama? Eu fui para grama porque ele me falou esta proporção aqui, ó. A massa de oxigênio corresponde a 8 vezes a massa de hidrogênio. Então eu preciso achar a massa de hidrogênio para usar essa proporção em massa do texto, que é 1 grama para, né, 8 vezes aqui. Eu posso fazer 1 tonelada de hidrogênio para 8 toneladas de oxigênio. Vou usar tonelada? Não. Eu vou usar grama, porque grama está em grama por mol. Então, 1 grama de hidrogênio está para 8 gramas de oxigênio. Quero chegar em grama de oxigênio? Não, eu quero chegar em mol de oxigênio, por quê? Porque eu vou saber quantos mols de oxigênio tem em 1 mol de ácido. Eu sei, olhando a tabela periódica que é fornecida na prova, né, da Santa Casa, que 16 gramas de oxigênio é 1 mol de oxigênio. Beleza, corta esse 16 com esse 16, né? 8 vezes, cortou mol, cortou grama de oxigênio, eu chego em 8 mol de oxigênio. Então eu sei que 1 mol de ácido tem, coloco aqui, 8 mols de oxigênio. Então, Z é igual a 8. Cheguei na fórmula molecular, ainda bem que eles não colocaram isso aqui, senão muita gente ia marcar, eu na minha desatenção com certeza ia marcar isso aí. Mas ele não quer a fórmula molecular, ele quer a fórmula mínima. A fórmula mínima você vai fazer a divisão aqui para achar os menores números inteiros para essa molécula, né? Então o menor número inteiro aqui é 8. Se você dividir 8 por 8 dá 1, 16 por 8 dá 2, só que 18 dividido por 8 não dá um número inteiro. Ah, mas é todo mundo par. Ah, então vamos dividir por 2. Então 9, 8 e 4. Tem como dividir 9 por 4 e dar um número inteiro? Não. Ah, então essa daqui é a fórmula mínima, né? É os menores números inteiros ali, múltiplos da fórmula molecular. Beleza? Então a fórmula mínima é essa daqui. Alternativa D. Difícil é um tópico, como eu falei, é uma das questões mais difíceis da parte de química. Se você vai prestar essa prova, precisa acertar todas, tem que estudar isso daqui. Outra questão muito parecida da VUNESP é essa daqui da FAMERP 2023, primeiro dia, análise quantitativa, fórmula molecular. Aí você vai ter que fazer também reação genérica, fazer as proporções estequiométricas. Aí uma tá fácil no texto, a outra não tá. Você vai ter que fazer uma regra de 3 ou análise dimensional, como eu fiz por aqui, chegar na fórmula molecular e responder. Então é um tema pouco cobrado no Enem, nunca apareceu, eu acho isso no Enem, mas aqui aparece, tá bom? Só para frisar, né? Aqui por análise dimensional foi 1, 2, 3, 4 regras de 3 muito fácil que você faria de cabeça, só que aqui eu faço cortando a unidade para eu achar a quantidade de Z mols de oxigênio. Z igual a 8, cheguei na fórmula molecular e acabou. Beleza? Um pouquinho mais longo esse, mas vale muito a pena estudar isso aqui. Beleza? Gostou? Deixa a curtida, se inscreve no canal que vai dar tudo certo. Vamos pro próximo? Maravilha, questão 52, Santa Casa 2024, primeiro dia. A radioembolização é um tipo de radioterapia em que a fonte radioativa é inserida no interior do organismo do paciente, próxima do tecido ou órgão que apresenta crescimento tumoral.
Para o caso de tumores no fígado, a radioembolização com o radioisótopo Holmio-166, né? Holmio-166 é a massa dele, né? Tem sido uma estratégia empregada. Esse radioisótopo, né, emite partícula beta e radiação gama, com energias adequadas para esse emprego. Eles colocam ali o Holmio, ele vai emitindo partícula beta, vai emitindo radiação gama e mata as células, matam todas as células que tá ali, né, naquela região, mas aquela região que tá com células tumorais, você vai matar as células tumorais e salvar essa pessoa aí, né? Então, gênio, né? Gênio, gênio. O isótopo resultante do decaimento radioativo do Holmio é o Erbio 166, que é o E, é o elemento R. Disprósio 166, disprósio não sei o que, Erbio não sei o que. Então a gente tem aqui, o pessoal, equações nucleares. O tema é físico, química, radioatividade. Muito tranquilo essa questão. A gente pega a tabela periódica, né, e olha lá as massas desses compostos, né? Então você vai olhar lá na tabela fornecida, DI, disprósio, ER, Erbio, HO, Holmio. Então, beleza. Então tá aqui os nomes, né? Você não tem obrigação de saber que DI é disprósio, tá bom? Maravilha. Vamos pegar aqui, então, o decaimento do Holmio, né? A gente tem que lembrar também dessas partículas aqui, né? Próton, nêutron, elétron, tal. A gente trabalha isso lá no isótopo, isóbaro, bem tranquilo, né? A gente representa aqui na parte de radioatividade, lá quando a gente vê isótopos, isóbaros, iseletrônicos, a gente representa a massa maior em cima e o número atômico embaixo do elemento X. Observa que na tabela, a massa, que é o maior, por exemplo, do Holmio, aqui, ó, 165, né, que é o que está na tabela. O 166 é o que eles estão usando. A massa está embaixo, mas quando eu for representar aqui, eu vou colocar a massa em cima e o número atômico embaixo. Qual que é o número atômico do Holmio que a gente vai ter que usar aqui? Olhei na tabela e vi que o número atômico dele é 67. O que é 67? É 67 prótons que ele tem. Maravilha. Então agora eu vou usar essa representação. Não vou colocar 67 em cima, porque é desse jeito que a gente faz, tá? Então a massa é o Holmio, o isótopo 66. Na tabela tá mostrando o isótopo 65, né? Massa 65, massa 66 são as massas desse isótopo, desses isótopos do Holmio que tem número atômico 67. Todo Holmio tem número atômico 67, que é o número de prótons dele, que caracteriza ele, mas a massa pode ser variada. Beleza, isso? Então, da onde eu tirei o 67? Importante. Então, ele emite uma partícula beta, coloquei aqui, emite partícula beta e emite radiação gama. Aí, o que a gente faz aqui? Aquelas equações de radioatividade, né? A soma das massas em cima tem que ser igual à soma dos números atômicos embaixo. Então, a massa do cara que vai ser produzido aqui tem que ser quanto? Tem que ser 166. Então, vai produzir aqui um composto X com massa A e número atômico Z. A massa A vai ser o quê? 166 é igual, né? Igual aqui. 0 mais A. Então, A tem que ser 166. E o número atômico? 67 tem que ser igual a Z menos 1. E número menos 1 dá 67, 68. Então, o elemento produzido aqui, né, o isótopo resultante é produzido, o elemento, o átomo ali que é produzido quando esse Holmio emite uma partícula beta e emite radiação gama, é esse cara aqui. Quem que tem número atômico 68? Aí você vai lá na tabela que a VUNESP, que faz a prova da Santa Casa, forneceu. 68 é o Erbio. Então, este cara aqui é o Erbio, né, que todo Erbio tem número atômico 68, com massa 166. Então não é o Erbio 65, é o Erbio 66, alternativa A. Beleza? Número atômico é o número de prótons, a partícula beta, né, é um elétron ali que é emitido desse elemento, radiação gama, uma onda eletromagnética que não altera massa, nem altera o número atômico, mas quando emite partícula beta, altera o número atômico, fazendo o quê? Aumentando o número atômico. É uma coisa que ocorre ali no núcleo, né? Nessas reações nucleares. Aqui a gente tem uma equação nuclear, não é uma reação química, tá? É uma reação nuclear com uma equação nuclear, tá mudando o núcleo do elemento. Beleza? Gostou? Aqui tá o Erbio, né? Selecionei ele aqui.
Não é o isótopo que está na tabela 167, é o 166. Beleza? Que é a alternativa A. Vamos para o próximo. Questão 53. Um cilindro metálico de volume constante contém uma quantidade invariável de certo gás a 47 graus e pressão igual P1. Então, cilindro contém uma certa quantidade invariável de certo gás. O que é quantidade invariável de certo gás? Esse gás não vai reagir e aí tem uma quantidade N de mols que diminui, ou que aumenta, ou que escapa. Então, uma quantidade fixa de gás nessa temperatura e nessa pressão. Ao elevar a temperatura do gás no interior do cilindro, atinge 147 graus Celsius e nessa temperatura, a temperatura pressão P2 do gás será aproximadamente. Então, quanto será P2 em relação a P1? É um clássico da físico-química de gases de transformações gasosas. Aí eu tenho transformações que muda a temperatura e mantém volume constante. Tem transformação com temperatura constante. Aí tem isobárica, isocórica, isovolumétrica. Aqui, como o volume do cilindro não mudou, a gente tem uma transformação isovolumétrica. E aí, o que a gente faz nessas transformações gasosas? Vou fazer a dedução aqui só para ficar bem entendível para você. Então, a gente tem a equação geral dos gases, né? PV igual a nRT. O que a gente faz? Pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Essa temperatura aqui tem que estar em Kelvin, tá? Não pode estar em grau Celsius, por quê? Para você lembrar de um jeito mais fácil. Imagina a temperatura de 0 graus Celsius. Aí você vai pôr 0 aqui, N vezes R vezes 0 vai dar 0, pressão vezes volume vai dar 0, zoou tudo. Então a gente usa uma temperatura que a gente vai ter em Kelvin, que não vai ter 0 Kelvin. Tudo bem que o 0 Kelvin zoou tudo, não vai ter, que é o zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius. Não vai ter essa condição. Beleza, tô enrolando aqui, né? E aí, como que a gente faz transformações gasosas? A gente isola o R, então o R é igual a PV dividido por NT. E aí, pessoal, a gente vai fazer isso em duas situações. A gente vai ter que PV dividido por NT da situação inicial ou de uma situação 1 é igual a PV dividido por NT de uma situação 2. Essa situação aqui, ó, essa parte PV. Aí o pessoal fala, né? PVT, Povotó, eu odeio isso de ficar decorando assim. E o pessoal nem usa o N, né? Por exemplo, aqui no exercício ele falou que o N não muda. Mas o correto é você fazer, né? Situação inicial e PVNIT é igual a O, situação final, Povonoto, né? Então, PV dividido por NT inicial é igual a PV dividido por NT final. E aí, essa é uma transformação isovolumétrica que não muda a quantidade de gases. Aí a gente pode cortar, porque V no início é igual a V no fim, e a quantidade em mols no início é igual a quantidade em mols no fim. Aí, P dividido por T no início, né, que é a situação 1, é igual a P2 dividido por T2, que é a situação final. E o que a gente faz? A gente simplesmente substitui as pressões e as temperaturas, lembrando que não pode usar a temperatura em graus Celsius. 47 graus Celsius mais 273, né? Que é a forma para a gente chegar na escala Kelvin, dá 320 Kelvin. Temperatura 2, 147 vai dar 420 Kelvin. Não é grau Kelvin, é Kelvin. Substitui aqui, né? P1, coloca aqui. P2, coloca aqui. A gente vai achar P2 em relação a P1. Temperatura 1, 320 Kelvin. Temperatura 2, 420 Kelvin. Corta o Kelvin. P2 é igual a 420 P1 dividido por 320 Kelvin. Corta o Kelvin, né? Aí 420 dividido por 320. 420 dividido por 320 vai dar 13? Não. Vai dar 10? Não. Vai dar 100? Não. Vai dar um número um pouco maior aqui, né? Se fosse metade de 320, 150, 160. Se fosse 480 dividido por 320, dava 1,5. Então vai dar um número um pouquinho menor do que 1,5. Aí você nem precisava fazer essa conta, você sabe que é 1,31 P1. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Você tem um recipiente fechado, volume constante, quantidade em mols constante. Ao aumentar a temperatura, o que acontece com o gás ali no interior? Aumenta a agitação, aumenta a pressão. Então, aumentando a temperatura,
né, de T1 para T2, você tem uma pressão 2 maior do que P1. Quanto? 1,31 P1, né? 31% aí maior. Beleza? Gostou? Deixa a curtida, deixa um comentário, qualquer dúvida, eu respondo, beleza? Vamos para a próxima? Questão 54. Texto curtinho, tabela curtinha, né? Nem precisa ler aqui direto, porque é um textinho muito curto. Então vamos lá. Santa Casa 2024, primeiro dia. O monitoramento dos valores de pH do sistema digestório de um paciente apresentou os seguintes resultados: saliva, pH 7, suco gástrico, pH 2. Né? Então, saliva é pH, né, neutro, né, que a gente mede esse pH 25 graus Celsius e tal. Então, saliva neutra, suco gástrico ácido, tudo bem, né? A relação entre a concentração de íons H+ do suco gástrico e da saliva desse paciente é igual a 30, 10 a quinta, 5, 10 a menos 3, 10 a menos 5. Então, pessoal, aqui a gente tem uma questão de fisicoquímica, equilíbrios químicos. Ah, não, é soluções, concentrações. Então, mas é que aqui a gente está trabalhando para entender como que a variação de pH muda essa quantidade de H+. Então, assim, dá para você ver isso em soluções também, né? Porque pH é uma medida ali da concentração de H+ no meio, utilizando essa fórmula aqui. Mas eu acho mais interessante essa comparação de saliva com suco gástrico, quantas vezes mais ácido, mais H+ tem de um para o outro, colocar em equilíbrios químicos quando a gente está ali vendo de novo em equilíbrio, né? Porque a gente vê em soluções, mas vê de novo em equilíbrio. Eu coloco nessa parte de pH, pOH, equilíbrio iônico e KW, né? Para entender bem o que está acontecendo. Então vamos lá. Qual que é a quantidade em mol por litro de H+ na saliva? Aí a gente utiliza essa fórmula aqui. pH é menos log, né? Na base 10 da concentração de H+. Substitui o pH da saliva, que é 7, pega o menos e passa para lá. Pego 10 e passa elevando. Então, 10 elevado a menos 7 é igual à concentração de H+. Quando a gente fala que o pH é 7, é porque a concentração de H+ é 10 a menos 7. E do suco gástrico vai ser a mesma coisa. Se o pH é 2, a concentração é 10 a menos 2, tá? Qual que é a relação de concentração de H+ do suco gástrico e da saliva desse paciente? A relação da concentração do suco gástrico e da saliva. Então, a relação do suco gástrico dividido pela concentração ali da saliva. Concentração do suco gástrico, né? A relação entre as concentrações do suco gástrico e da saliva é de suco gástrico 10 a menos 2, saliva 10 a menos 7. Divisão aqui de potência de 10, né? 10 a menos 2, menos 10, desculpa, menos 7, né? Então fica 10 a menos 2 vezes 10 a sétima, ou 10 a menos 2 menos 7. Você pode fazer assim. Aí menos com menos dá mais, dá 10 a quinta, alternativa B. O que isso quer dizer? Qual a relação entre as concentrações de OH+ do suco gástrico e da saliva? Desculpa, a relação entre as concentrações de OH+ do suco gástrico e da saliva desse paciente é igual a 10 a quinta. Então, 10 a segunda é 100, 10 a terceira é 1000, 10 a quarta é 10.000, 10 a quinta é 100.000. Então, o suco gástrico ele tem uma concentração de H+ 100.000 vezes maior do que a saliva. Isso que significa esse 10 a quinta. Esse tipo de exercício é bem comum nessas provas da VUNESP, viu? Eu vi na Provão Paulista, eu acho que teve uma questão assim. FAMERP teve questão assim também. Então é bem comum você ter que fazer isso de pegar o pH, achar uma concentração, pegar o pH, achar outra e achar essa relação e entender. E quando você sai, por exemplo, do pH 6 para o 7, saiu do 6 para o 7, aumentou 1. Se você aumentou 1, você aumentou 10 vezes. Se você saiu do pH 7 e foi para o pH 2, ficou mais ácido, aumentou a quantidade de H+. Se você saiu do 7 para o 2, variou quanto? 5. 10 a quinta, pessoal, é 100.000 vezes mais, beleza? Então, por isso que eu gosto de colocar aqui, porque a gente retoma, entende melhor, por isso que eu gosto de colocar na parte de equilíbrios, beleza? Mas você poderia ver isso em soluções também, beleza? Gostou? Deixa curtida, comentário que dá tudo certo. Qualquer dúvida, tô aí. Vamos pro próximo? Beleza, terminando essa página aqui, fizemos 4 questões já, uma questãozinha com tabela, questãozinha de cinética aqui pra gente.
Então, bastante coisa aqui, né? Vamos bater o olho. A ordem global dessa reação, essa daqui já vale a pena a gente ler o final. Então, vamos lá, né? Santa Casa 2024, primeiro dia. A ordem global dessa reação, dada pela soma dos valores de x e y é igual a... Então, equação de velocidade. Velocidade da reação química é igual a K, né? Esse V aqui, isso aqui é rapidez, ó, rapidez de reações. Bater o olho já tem que saber. V igual a K, concentração do N2, que está participando da reação elevada a X, concentração do ozônio elevada a Y. Tem que achar o X e o Y, somar, como ele falou aqui, para achar a ordem global. Então aqui, pessoal, a gente tem uma questão, sem nem ler o texto, né, que está falando o quê? De físico-química, cinética química. Lei de velocidade de reações, equação de velocidade de reação, ou ainda, né, o tema mais específico aí, né, nesse tópico, ordem global de reação. Beleza? Aí você já viu isso, já vai para a tabela, já acha o X, já acha o Y, soma, chega na resposta e vai embora, porque você tem que ganhar tempo. Vou fazer com calma, lendo, explicando para a gente entender como é que faz isso daqui, porque a gente estuda por questões, beleza? Então, os gases atmosféricos poluentes resultantes da queima do combustível fóssil realizam reações secundárias, gerando diversos produtos. A reação entre esses dois gases, representada pela equação a seguir, teve sua cinética estudada a 20 graus Celsius. Então, dióxido de nitrogênio, NO2, reage com gás ozônio, formando NO3 e gás oxigênio. Isso daqui, pessoal, é aquele problema do smog fotoquímico. Aí você tem que pôr catalisadores automotivos no carro. Aí o catalisador vai acelerar as reações para ocorrer para não liberar NO, não liberar NO2 no escapamento do carro e causar o smog, que é aquela fumaça marrom das grandes cidades, tudo bem? Que tem problemas graves aí de respiração para as pessoas. Então é isso que está acontecendo aqui. E eles estudaram esta reação específica. O NO2 reagindo com o gás ozônio, formando NO3 e O2, tá? Os dados dos experimentos desse estudo estão apresentados na tabela. Então, experimento 1, velocidade, vamos lá, concentração inicial de NO, 2, concentração inicial de ozônio, taxa de rapidez da reação, mol dividido por litro dividido por segundo. Isso aqui é a velocidade da reação. Aí tem as concentrações, experimento 2, experimento 3. Ele deu aqui, né, a velocidade da reação é a constante, né, de velocidade vezes a concentração dos reagentes. Aí tem a ordem de reação em relação àquele reagente. Aí tem reagente que é de ordem 0. Aí quando ele for de ordem 0, x é 0. Ele não influencia a velocidade de reação. Aí fica V igual a K, um número elevado a 0 é 1. Então vamos supor, ordem 0. Vamos supor que o NO2 é de ordem 0. Se ele é de ordem 0, você vai ver que aqui, mudando a concentração do NO2, eu não sei, não vi ainda. Mudando a concentração do NO2, ele não interfere na velocidade. Se mudando a concentração de NO2 ele não interfere na velocidade, a gente vai colocar um x igual a 0 aqui. Aí qualquer concentração, né, elevado a 0 vai dar 1. E aí ele é de ordem 0. A velocidade é constante em relação ao NO2. Se você dobrar a velocidade do NO2, né, aí a gente tem que manter a concentração do outro sem alterar, para estudar se ele é de ordem 0, ordem 1, ordem 2. Então a gente mantém a concentração do ozônio constante para não zoar aqui. E aí você vê, mudei a concentração do NO, não mudou a velocidade, x é igual a 0. Fui dobrando a concentração de NO e a velocidade foi dobrando, aí NO2 é diretamente proporcional à velocidade. A gente vai pôr um 1 aqui. Ele é de ordem 1. Dobrei a concentração de NO, saí, por exemplo, de 1, fui para 2. Aí a velocidade não dobrou, não saiu de 1 e foi para 2. Ela saiu de 1 e foi para 4. Aí esse NO2 ele vai ser de ordem 2. Ele vai aumentar a velocidade de forma quadrática. Você dobra a concentração de NO2, você quadruplica a velocidade. Aí esse x vai ser igual a 2. A gente fala que o NO2 é de ordem 2. Então a gente viu, ordem 0 não influencia. Ordem 1 é diretamente proporcional. Ordem 2, você dobra a concentração de NO2, a velocidade quadruplica. Beleza? Entendeu o que é esse x aqui em cima? Isso aqui mostra a ordem de reação em relação a esse reagente. Aí, para estudar o NO2, o ozônio tem que ficar constante. Para estudar o ozônio, o NO2 tem que estar constante. E a gente faz isso através de tabelas. Maravilha! Se você já sabia isso, você já fez aqui rapidão.
Estou explicando para a gente estudar. Então vamos ver aqui o primeiro, ó. Do experimento 1 para o experimento 2, o que ele fez? Ele manteve a relação, a concentração de NO2 constante. Se ele manteve a concentração de NO2 constante, quem que ele está estudando? Vamos ver aqui. Ele dobrou a concentração de ozônio. Então, se ele mantém a concentração de NO2 constante, ele está estudando o efeito do ozônio na velocidade. Se você, 2x, se você dobra a concentração de ozônio, o que aconteceu com a velocidade? Saiu de 0,33 e foi para 0,66. Você dobra a velocidade. Então, o ozônio ele é diretamente proporcional à velocidade. A gente tem que a velocidade é uma constante, né? Porque é o K vezes a concentração de NO2 aqui sem mudar, vezes a concentração de ozônio elevado a 1. Se você dobra a velocidade, que nem eu coloquei aqui vermelhinho, né, daqui para cá, e dobrando a concentração de ozônio, Y tem que ser quanto? Y tem que ser 1. Então, esse aqui é o ozônio, né? Ele é de ordem 1 em relação à velocidade. Você dobra o ozônio, você dobra a velocidade. O Y tem que ser 1. Então, se aqui eu tenho a concentração de 1, a velocidade vai ser constante vezes 1. Se eu tiver a concentração de 2, a velocidade vai ser constante vezes 2. Você dobra, beleza? Então, Y é igual a 1. Primeira ordem. Maravilha. Agora vamos ver aqui o que ele fez do segundo para o terceiro experimento. Eu posso analisar do primeiro para o segundo experimento, do segundo para o terceiro, e eu posso comparar também do primeiro para o terceiro. Só que por que eu não vou analisar? Eu vou analisar do segundo para o terceiro. Por que eu não vou comparar o primeiro experimento com o terceiro? Porque do primeiro para o terceiro, você mudou a concentração do NO2 e mudou a concentração do ozônio. Se você muda uma variável do dióxido de nitrogênio, muda a variável do ozônio, você não vai conseguir saber o efeito deles na velocidade. Então, um tem que estar constante para você poder comparar o outro. Isso no caso de você ter 2 reagentes. Tá? Se tiver 10 reagentes, a expressão da constante de velocidade é em relação aos reagentes. Se tiver 10 reagentes, você vai ter que fazer em relação aos 10. Deixar 9 constante, mudar 1. Deixar os outros 9 constantes, variar o outro. Fazer isso, tá bom? Então, por isso que a gente não compara do 1 para o 3. Vamos comparar do 2 para o 3. Do 2 para o 3, a gente dividiu a concentração de NO2. Dividiu a concentração de NO2 pela metade. Né? Dividiu de 5 vezes 10 a menos 5 para 2,5 vezes 10 a menos 5. E deixou a concentração de ozônio constante. Então, o que a gente tem aqui? Velocidade é igual a constante, porque o ozônio ficou constante, vezes a concentração de NOx. Aí, o que a gente fez? Dividiu, aqui vamos pensar primeiro na concentração, né? Porque diminui a concentração, diminui a velocidade, né? Causa o outro. Você diminuiu a concentração de NO2 pela metade, a velocidade caiu pela metade. Você podia pensar o seguinte também, né? De 3 para 2. Você podia pensar assim, dobrei a concentração de NO2, dobrei a velocidade. Então eu posso pensar de 2 para 3, dividindo a concentração por 2, ou de 3 para 2. De 3 para 2, o que aconteceu? Eu dobrei a concentração. Então eu podia pensar nesse sentido de diminuindo a concentração pela metade, ou de dobrando a concentração, pensando de 3 para 2. Tá tudo bem isso? Tá tranquilo? E aí o que acontece? A velocidade é diretamente proporcional, então o NO2 também é de primeira ordem. Aí o gráfico dele, o gráfico da velocidade em relação... Não perguntou, só pra gente estudar. O gráfico da velocidade em relação ao NO2 vai ser assim, reto, que é diretamente proporcional. O ozônio também. Quando for ordem 0, o gráfico é reto, porque você muda a concentração e não muda a velocidade. E quando for quadrático, ordem 3, aí vai ter aquele gráfico que é de ao quadrado, né? Tipo, 1 para 1, 2 para 4, 3 para 9, porque ele vai ficando quadrático, tá? Então, ordem 0, ordem... É assim, né? Ordem 0 é reto, eu devia ter posto isso aqui. Ordem 0, ordem 1 e ordem 2, beleza? Então, aqui só para você saber que existe o gráfico disso também. Aí a gente coloca aqui a velocidade, né? Ordem do NO2 é 1, ordem do ozônio é outro, ordem global, 1 mais 1, 2. Então a ordem global da reação é 2. Muito legal essa questão para usar tabelas aqui de um jeito não muito pesado, tá? Isso aqui fica mais difícil quando vai para gráfico, coloca mais de 3 reagentes, tem um que você dobra, aí ele multiplica por 9. Tá tranquilo, tá? Diretamente proporcional, não é uma questão difícil, não. E ele te explicou o que é ordem global
da reação. Ele podia ter só falado, a ordem global dessa reação é igual a... Ele te falou que é x mais y. Ele não precisava ter falado que a ordem global é a soma, tá bom? Beleza? Vamos pro próximo? Não esquece de deixar a curtida se valeu a pena para você. Maravilha! Questão 56, Santa Casa 2024, primeiro dia. Massa do cloreto de antimônio, quantidade em mol de água que participa dessa reação. Então já fazer conta, né? A reação entre cloreto de antimônio, SbCl3, massa molar tal, e água resulta na formação de óxido de antimônio, Sb2O3. Então, cloreto de antimônio, né? Cloreto de antimônio 3 com água, formando óxido de antimônio 3 e cloreto de hidrogênio gasoso, HCl. Ah, não é ácido clorídrico? Ácido clorídrico é quando está aquoso, cloreto de hidrogênio quando está gasoso, é um hidreto, tá? Só curiosidade, por que ele não chamou de ácido clorídrico? Conforme representado na equação não balanceada, então não está balanceado. Uma certa massa de cloreto de antimônio, que é esse cara aqui, uma certa massa de cloreto de antimônio, foram adicionados 180 mililitros de água, densidade igual a 1. Nas condições adequadas da reação, formaram 18 mol de ácido clorídrico. Cloreto de hidrogênio. A massa de cloreto de antimônio e a quantidade em mol de água que participaram dessa reação são... Ele deu a densidade, né? Uma estequiometria com densidade aí. Então a gente tem uma questão mais difícil, porque tem uma coisa que você pode fazer errado aqui, que eu já vou te mostrar. Então, uma estequiometria partindo, né, da massa de água, né, 180, desculpa, uma certa massa de antimônio, que você não sabe, com 180 gramas de água, produziu 18 mol de HCl. Aí ele quer saber a massa de cloreto de amônio. Qual que vai ser a massa de cloreto de amônio? Produz essa quantidade em mol de HCl. Então, se ele quer saber a massa... Vamos lá, olha aqui, para a gente descobrir que tipo de estequiometria que a gente tem. Ele quer a massa desse cara aqui e produz 18 mols de HCl. Então, se ele quer a massa desse para produzir 18 mols desse, é uma estequiometria massa-mol. Caso, massa de reagente para produzir uma quantidade em mol de HCl. E a quantidade em mol de água que participa dessa reação é... Então, eu quero a quantidade em mol de água para produzir uma quantidade em mol de HCl. Então, são dois cálculos estequiométricos. Massa, mol, e mol, mol. Por isso que eu coloquei aqui cálculo mol-mol, que é no caso da água, do HCl, e massa-mol, no caso do cloreto de antimônio 3 e HCl. Beleza? Só que não é só uma estequiometria massa-mol e mol-mol simples. É uma estequiometria com densidade. Aí, né, ele deu essa densidade aqui, e aí tem que usar, né? Se ele deu a densidade. Só que, pessoal, o que que acontece? Tem um jeito errado de você fazer esse exercício. Qual que é o jeito errado de você fazer esse exercício? O jeito errado é você utilizando essa massa de água aqui. Essa massa de água com essa densidade aqui da água é um distrator fortíssimo que fez muita gente errar, sem dúvida. Então, qual que é o jeito errado de você fazer? Ah, ele colocou uma certa massa de antimônio em água, vou usar essa massa de água. Com 180 gramas de água, quanto de HCl, de cloreto de hidrogênio, né, que é esse hidreto aqui de cloro, quanto de cloreto de hidrogênio vai ser produzido? Ah, então vamos lá, né? 180 mililitros de água, quantidade de água em volume adicionado, vou usar a densidade, né? Seria uma regra de 3, ou você pôr na fórmula da densidade, para você sair de 180 mililitros, né, usando a densidade, e ir para 180 gramas. Isso aqui seria ou uma fórmula ou uma regra de 3. Cheguei em 180 gramas de água, aí eu uso a massa molar da água. Aí eu faço a conta lá no cantinho, né? Olhando a tabela que a VUNESP fornece na prova da Santa Casa. Massa de hidrogênio 1, massa do oxigênio 16, a massa da água é 18 gramas por mol, 18 gramas para 1 mol. Então eu tenho 180 mililitros vezes isso, 180 gramas dividido por 18, eu tenho 10 mol de água. Então eu tenho 10 mol de água, que foi a quantidade de massa de água adicionada. Aí, né, eu pego a equação, faço o balanceamento, porque ele me falou que a equação não está balanceada. Pego aqui esse cara e coloco... Como que eu faço? É o balanceamento por tentativas ali, né? Como que eu faço? Eu coloco 1 no que tem maior diversidade e maior quantidade. Eu podia pôr 1 nesse, mas esse aqui tem 4 átomos, né? 1 de antimônio e 3 de cloro. Eu vou pôr 1 nesse, por quê? Porque tem 2 de antimônio e 3 de oxigênio. Um total de 5 átomos. Então eu coloco o número 1
tem mais átomos e maior diversidade. Aqui tem 2 elementos, aqui tem 2 elementos, aqui tem 2, aqui tem 2. Então todo mundo tem 2 elementos, mas esse tem 5 átomos. Por isso que eu começo colocando um nesse. Coloquei um nesse, tem 2 antimônios, coloco um 2 aqui, né? Porque esse cara tem 2 Sb, 2 antimônio, vai ter que ter um 2 aqui. Oxigênio só tem aqui e só tem aqui. Então, como eu coloquei um nesse cara, que é o que tem mais átomos e 2 elementos, né? Que é maior diversidade, tem 3 átomos de oxigênio. Então, vai ter que ter 3 águas. Beleza. Então, tem 2 antimônios aqui, tem 3 oxigênios aqui. 2 antimônios aqui, 3 oxigênios aqui. Aí aqui tem 2 vezes 3, 6 cloros. Eu posso pôr um 6 aqui. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Posso pôr um 6 aqui. Então, posso pôr um 6 tanto por esse quanto pelo outro. Fiz a equação balanceada, tranquilo. Balanceamento de equações é fundamental para você fazer estequiometria. Achei a quantidade em mols de água que foi usado. Achei a quantidade de HCl, 6, né? Então, estequiometria, balanceamento de reações é fundamental para fazer a estequiometria. Aí, com a equação balanceada, eu vou achar a quantidade em mol a quantidade em massa de cloreto de antimônio, né? Fazendo a estequiometria aqui. Mas, pessoal, o que acontece? Muita gente, eu tinha falado de marcar errado, né? Muita gente falou assim, você tem 10 mol de água, eu já vou eliminar aqui, ó, 3 alternativas e ficar entre a A e a E. Por quê? Porque 10 mol de água que foi o que reagiu. Só que não, pessoal. Agora, hein? Agora você vai entender o erro que muita gente deve ter caído aqui. Ele pegou uma massa de cloreto de antimônio 3 e colocou em 180 ml de água. Só que esses 180 ml de água aqui é 10 mol de água, não foi 10 mol de água que reagiu, foi menos, foi uma quantidade menor. Isso daqui tem excesso de água. Quanto de água que vai reagir? Agora, ele falou, se formaram 18, então isso daqui é a quantidade total de água, mas não é a quantidade de água que reagiu, que participou. Como que a gente vai achar? Eu tenho a quantidade de HCl que se formou em mol. Então, se formou em mol, 18 mol de HCl. Aí eu posso fazer, 18 está para X, assim como 6 está para 3. Aí, mas como que a gente faz isso de um jeito, por análise dimensional, né? Que a gente tem que treinar isso para resolver aqueles exercícios com 5, 6, 7, regra de 3. Você tem a proporção estequiométrica aqui, ó, de 6 para 3. Aí você coloca aqui, ó, eu tenho 6 mol de cloreto de hidrogênio para 3 mol de água. Isso daqui seria uma regra de 3, seria você montar aqui embaixo e tal. Como é só uma regra de 3, aí você faz por regra de 3 mesmo. Mas esse estilo de cortar a unidade por análise dimensional, quando tiver, por exemplo, sei lá, lei de Faraday com 5, 6 análise dimensional, desculpa, com 5, 6 regras de 3, tiver equação com rendimento, um monte de coisa, aí vai valer muito a pena você fazer assim, tá? Quando for uma só, você faz por regra de 3, tá tranquilo. Então, se 3 mols de água são necessários para 6, eu tenho 18, foi 9. Que é metade, né? Ou por análise dimensional, eu uso essa proporção estequiométrica aqui, 3 para 6, com 18 mols de HCl, 6 dividido, 18 dividido 18 por 6 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, sobrou essa unidade de mol de água. Então, 9 mol de água foi a quantidade de água que reagiu. Agora, colocando aqui, 10 mol de água foi a quantidade de água adicionada. 1 mol de água é a quantidade de água em excesso. E 9 mol de água é a quantidade de água que reagiu. Então, a gente tem 10, 1 e 9. Para a água que foi colocada ali, você tem 3 quantidades, né? O que reagiu, o que está de excesso e o total. Então, se você pega esse 180, pega essa densidade, faz a continha, chega em 10 mol de água, você errou. Por besteira. Para achar a quantidade, tem que usar a quantidade de participantes da reação. Então, eu tenho uma prateleira, só para você entender isso, DCS reage aqui de jeito muito fácil. Eu tenho uma prateleira com 20 pão de cachorro-quente. Mas, eu montei pães de cachorro-quente, montei cachorro-quente usando 5 pães de cachorro-quente. Se eu usei 5 pães de cachorro-quente, eu fiz 5 cachorro-quente. Eu não fiz 20, que é o que tem na minha prateleira. Entendeu? Então, a gente tem que usar as quantidades que realmente se formaram, que foram consumidas na estequiometria. A quantidade em excesso e tal, dá um trampo aí. E pode confundir sua cabeça. Beleza. E aí, 9 mol de água que reagiu. Pô, só tem uma alternativa. Nem precisava fazer a conta de qual que foi a massa de cloreto de antimônio 3 que foi consumida
para formar esses para formar esses 18 mol de cloreto de hidrogênio. Só com a quantidade de água você já resolveu o exercício. Vamos achar essa massa aqui para a gente treinar? Então, beleza. Então, é uma questão, na verdade, que ela não está ali no cálculo mol-mol, massa-mol simples ou estequiometria com densidade. Na verdade, ela entra em reagente limitante em excesso. Então, como que você faz para não cair nesse erro aí de reagente limitante, reagente em excesso, nessa parte um pouco mais avançada de estequiometria? Pô, ele me deu um reagente, me deu um produto. Esses reagentes e produtos estão na proporção estequiométrica? O que isso quer dizer? Pô, se formou 18 mols de HCl, eu fiz a conta aqui, eu precisava só de 9 mols de água. Quanto de água tem? 10. Ah, então a água está em excesso. Então, quando ele dá 2, ele não precisava ter dado, por exemplo, água. Ele só podia ter falado assim, formou 18 mol de HCl. Quanto que eu preciso disso aqui? Se ele dá 2 caras da equação, dá 2 reagentes, dá um reagente, dá um produto. Essa é uma dica aí. Deu 2 reagentes, deu 2 produtos, deu um reagente, deu um produto, vê se eles estão na proporção estequiométrica. Qual que era a proporção estequiométrica? 3 para 6, 3 de água, 6 de HCl, 9 de água, 18 de HCl. Não, pô, esse daqui não tá com 10. Então, se ele deu 2, a chance de ser um exercício de reagente limitante em excesso é bem alta, tá? Maravilha, vamos fazer essa conta aqui agora? Agora uma estequiometria mol, massa, tranquilo aqui. Formou 18 mol de HCl, 18 mol de HCl, qual que é a proporção estequiométrica? 6 mol de HCl para 2 mol de cloreto de antimônio 3. 6 para 2. Beleza. Aí eu quero mol de cloreto de antimônio? Não, eu quero massa, então vou usar a massa molar. 1 mol de cloreto de antimônio tem 228 gramas de cloreto de antimônio. Cortei mol de HCl, cortei mol de cloreto, só sobrou massa de cloreto de antimônio. Aqui seria uma regra de 3 nesse xizinho, aqui seria outra regra de 3. 18 dividido por 6 dá 3, né? 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes isso daqui, 6 vezes 228, 6 vezes 228, 1368. Se eu tivesse feito só isso daqui, eu ainda teria que achar a quantidade de água. Então o exercício mesmo tá nessa parte de reagente limitante em excesso, alternativa D. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Essa questão tá com estrelinha porque é uma questão difícil. Ela não é muito difícil, bati aqui, desculpa. Ela não é uma questão muito difícil, mas ela é uma questão difícil sim. Você poderia passar batido nisso, tá bom? Por isso que eu classifiquei ela com estrela. Essa daqui e a questão, acho que 51, que foi a primeira ali de análise quantitativa, foram as duas questões mais difíceis da prova no meu ponto de vista, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 57, uma questão bem legal aqui. É difícil, mas bem legal. Assim, ela não vai ficar difícil, mas pra gente entender ela a fundo vai acabar ficando difícil. A gente vai estudar por essa questão, tá bom? Então, Santa Casa 2024, primeiro dia. Uma figura aqui, sei lá o que é isso daqui. Pilhas, metal, solução de íon. Como o texto é grande, vale a pena ler aqui para você economizar tempo. No experimento, o par de metais que apresentou o valor positivo mais alto, a diferença de potencial da pilha formada teve como seu polo negativo e seu polo positivo, respectivamente, os metais. Ah, então é uma pilha e ele quer fazer o valor mais alto de DDP. Pô, o valor mais alto de DDP eu já sei como é que é. Eu tenho que pegar o cara que mais quer reduzir, o cara que mais quer oxidar. O professor já me explicou isso. O cara, quando você pegar um metal que quer muito reduzir, um metal que não quer reduzir, né, que tem um potencial de redução muito baixo, ou seja, ele oxida muito fácil, essa maior diferença vai fazer a pilha com maior DDP. Eu já sei disso. Nem preciso ler aqui, mas vamos ler, vamos com calma e a gente vai resolver. Então, exercício de pilhas, né? Maior diferença de potencial possível. Pilhas são células galvânicas, eletroquímica, físico, tracinho química aqui. Beleza? Então vamos lá. Um experimento para medidas eletroquímicas foi montado. Vamos entender o que é isso aqui, né? Nunca vi isso aqui na vida. Provavelmente você nunca viu, né? Um experimento para medidas eletroquímicas foi montado empregando-se uma folha de papel de filtro recortada em formato de cruz. Então, aquela folha de papel de filtro de café, ele recortou aqui em formato de cruz, né? Tá aqui. Beleza, conforme pode ser visto na imagem. Nas extremidades de cada braço, tá aqui, dessa cruz foi posicionado um pedaço de metal M. Então, tá, tem um metal, metal, metal. E ao redor de cada um dos metais, o papel foi umedecido com uma solução 0,10 mol por litro de metal
sulfato. Então, o que a gente tem? Tem o metal, tem o cátion desse metal com sulfato ao redor dele aqui, correspondente. Tá. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo eletrodos, a gente já vai entender. Então, por exemplo, cobre e sulfato de cobre ao redor. Magnésio e sulfato de magnésio ao redor. Ferro e sulfato de magnésio ao redor. É isso que ele quer dizer. Metal com sulfato correspondente. A parte central da cruz do papel foi umedecida com uma solução de nitrato de potássio. Então aqui no meio está úmido com nitrato de potássio. Tá? De modo a estabelecer o contato elétrico entre os braços da cruz. Beleza. Usando um multímetro. O que é um multímetro? É aquele cara que mede tanto... Pode ser um amperímetro para medir a corrente ou pode ser um voltímetro para medir a voltagem. O multímetro ele é mede a corrente ou mede a voltagem, só você girar ali que você mede os dois. Então, um multímetro, usando um multímetro, foram medidas as diferenças de potenciais de pilhas possíveis de serem formadas pela associação de pares de metais constituídos em cada caso, cátodo e o ânodo da pilha formada. Então, se ele mediu a diferença de potencial, ele usou o multímetro como voltímetro. Ele está medindo a voltagem, a DDP, a diferença de potencial. Beleza? Maravilha. Os dados relacionados aos metais e os respectivos potenciais padrão de redução estão fornecidos na tabela. Então, o que acontece? Cada parte aqui é um eletrodo. É o eletrodo de magnésio com sulfato de magnésio, zinco com sulfato de zinco. E aí ele deu a reação que ocorre, né? Magnésio 2 recebendo 2 elétrons e virando magnésio metálico. Então, por exemplo, aqui é o magnésio, aqui é o cobre, tá vendo que a cor tá do cobre aqui? Esse aqui é o cobre, cobre com sulfato de cobre. Cobre para reduzir tem esse potencial padrão de redução. O zinco para reduzir tem um potencial de redução bem menor. Magnésio muito menor ainda. Então, o que a gente já viu? Ele quer fazer a pilha no experimento par de metais, né? São 4. Ele está fazendo um par. Aqui você tem que entender que ele faz o quê? Ele coloca 2, né? Então, por exemplo, ele coloca esse aqui preto, fixo, e o vermelhinho, vamos supor que o vermelho é minha caneta. Aqui, aí ele olha lá no multímetro, olha no voltímetro, deu tal DDP. Aí ele tira daqui e coloca aqui, ele fez outro par. Deu outra DDP. Aí ele tirou daqui e colocou aqui com o cobre, né? Que esse aqui é o cobre, isso aqui é um cobre, tá? Essa cor é cobre. Colocou aqui, deu outra DDP. Então, esse com esse tem uma DDP. Esse com esse tem outra DDP. Esse com esse tem outra DDP. Então ele fez isso em relação aos 3. Anotou. Aí ele pegou agora, deixou o vermelho fixo, pegou o preto e variou. E aí ele fez isso com vários metais, ele quer ver qual que dá a maior diferença de potencial. Isso daqui, pessoal, é uma pilha. Só que aí o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um eletrodo com outro. O eletrodo de magnésio com o eletrodo de zinco. O eletrodo de magnésio com ferro. O eletrodo de magnésio com cobre. Então fiz esse com esse, fiz esse com esse, fiz esse com esse. Fiz zinco com ferro, fiz zinco com cobre. Fiz ferro com cobre, fiz cobre com zinco. Tem várias possibilidades aqui. O par de metais que apresenta o valor positivo mais alto, a diferença de potencial formada em seu polo negativo e seu polo positivo, são, respectivamente... Aí tem a revisão de pilhas que está aqui, né? Quem recebe elétrons reduz, e é o cátodo, quem perde elétrons oxida e é o ânodo, né? Subia para cima, descia para baixo. Só que a gente tem que conhecer, não tem nem como, tá? Subia para cima, receber elétrons é reduzir. Descer é para baixo, perder elétrons é oxidar. Quem recebe elétrons reduz é o cátodo, quem perde elétrons oxida é o ânodo. E aí, o multímetro, essa pontinha aqui, ó, é o escurinho, e esse vermelho é o branco. Isso aqui tá ligado nessa caixinha. Essa caixinha, conforme você gira, é o multímetro, que mede o ampere e mede a corrente em ampere, mede a voltagem em DDP, em volts, né, que é a unidade que tá aqui. Beleza? Tá. Aí tem o macetinho, né, REC, poxa, quem recebe elétrons reduz é o cátodo, quem perde elétrons oxida é o ânodo, muito tranquilo. O que a gente tem aqui quando a gente tem potenciais padrão de redução? Dava para fazer essa questão, pessoal, em 1 minuto. Mas é que eu estou explicando aqui e vou explicar muito mais. Quando a gente tem um metal com alto potencial de redução, é que aquele metal é um metal nobre. Ele tem uma alta tendência de reduzir. Então, o cobre 2, de todos esses cátions aqui, magnésio 2, zinco 2, ferro 2 e cobre 2, qual desses cátions quer mais receber elétrons? Cobre 2. Ele quer mais receber elétrons e virar cobre metálico
porque o potencial medido dele, né, tem uma forma da gente medir isso, é 0,34. O que isso quer dizer? E desses 4 metais, qual desses 4 metais prefere ficar na forma de metal? Essa daqui é a forma metálica, M, e essa daqui é a forma como cátion, M2+. Qual desses 4 metais prefere ficar na forma metálica? Cobre é aquela sequência de reatividade. Então o cobre é mais nobre que o ferro, que é mais nobre que o zinco, que é mais nobre que o magnésio. Então o cobre é o metal mais nobre, ele é o metal menos reativo. Ele prefere ficar como cobre metálico. Do outro lado, o magnésio é um metal, né, que aqui é o metal, é o metal mais reativo, metal menos nobre. Ele vai perder elétrons, vai virar magnésio 2, né, perdendo elétrons aqui, 2 elétrons, mais facilmente. Então, se eu tenho o metal mais nobre, que é o cobre, e o metal menos nobre, que é o magnésio, para eu ter a maior diferença de potencial, eu tenho que pegar o metal mais nobre e pegar o metal menos nobre. Qual que é esse par? Cobre com zinco. Aí tem, desculpa, zinco não, com magnésio. Então, cobre com magnésio. Aí tem cobre com magnésio, tem duas opções de magnésio com cobre ou cobre com magnésio? Não. Cobre com magnésio, que é os dois extremos, só tem uma alternativa D. Aí ele falou assim, né? Formada que tem como seu polo negativo e polo negativo positivo, porque ele poderia ter colocado uma alternativa assim, magnésio, cobre, e outra alternativa, cobre, magnésio. Por que é magnésio, cobre? Porque o polo negativo é o ânodo, né? A gente lembra aqui, ó, REC, poxa, R recebe, RE reduz, C cátodo. Então você tá lá estudando, estava no 3º ano do médio, estudando pilhas, pegou recuperação. O que que você fala? Putz, peguei recuperação. Peguei REC, poxa. Peguei recuperação, poxa. Quem recebe elétrons reduz. E é o cátodo. Cátodo na pilha é positivo. Então, quem que é positivo? Cátodo que reduz. Quem que reduz? O que tem maior potencial de redução. Então, o polo negativo é o ânodo que oxida, que é o magnésio. E o polo positivo é o cobre positivo. Por isso, a alternativa D. Só de olhar na tabela, só de saber quem que é o que mais quer reduzir, que mais quer oxidar, você chegava na D, marcava e ia embora. Vamos entender agora bonito. Eu fiz uma animação aqui que você não pode perder. Vamos entender bonito o que está acontecendo aqui. Então eu peguei essa cruz, ó, fiz ela aqui no PowerPoint e coloquei aqui do lado para você. E aí ele colocou, ó, tem 4 metais. Então o que ele colocou? Cobre, com cobre 2. Então beleza, é a D. Marcamos lá, acabou. Vamos entender agora esse experimento. Tem aqui o multímetro. Eu vou só falar voltímetro, porque ele vai medir a voltagem. Tem aqui os dois eletrodos ali para você conectar nos eletrodos da pilha, né? Então, magnésio com magnésio 2, zinco com zinco 2, ferro com ferro 2. No meio, ele colocou nitrato de potássio, né? K+, nitrato menos, e o eletrodo de cobre. A gente tem os potenciais aqui. Vamos ligar dois eletrodos aqui e ver o que acontece? Ele pegou aqui, ó, ligou o polo negativo no magnésio, pegou o polo positivo e ligou no cobre. Aí ele lê lá, ó, 2,70. Qual que é a diferença de potencial do cobre reduzindo e do zinco oxidando, né? Que é a maior diferença da tabela. Então o cobre, se eu ligar o cobre com o magnésio, a DDP dessa pilha, o ΔE, vai ser o potencial de redução do cobre, 0,34, menos o potencial de redução do magnésio, que é menos 2,33. 0,34 mais 2,33 dá 2,7. Aí você leria lá no voltímetro, se isso aqui tivesse na condição padrão, mol por litro, bonitinho, que não está, mas se tivesse, você ia ler o ΔE é quanto? Potencial de redução de quem reduz, menos potencial de redução de quem oxida. Você ia ligar aqui, você ia ler lá no seu voltímetro 2,70 volt. Isso daqui, pessoal, o que está mostrando? Que o magnésio está perdendo elétrons. Olha o PowerPoint, que coisa absurda, né? Que o magnésio está oxidando, perdendo elétrons. Aqui o magnésio metálico está perdendo elétrons e o cobre está reduzindo e recebendo elétrons. E aí o que vai acontecer? Esse magnésio vai começar a formar magnésio 2, vai encher de magnésio 2 aqui, e aqui o cobre 2 vai receber esse elétron e vai começar a depositar e vai virar cobre 0. E aí por que ele colocou nitrato de potássio aqui no meio dessa cruz de papel de filtro de café?
para fazer o balanço de carga. Esse meio aqui é como se fosse a ponte salina. Então, o que está acontecendo aqui? O magnésio não está perdendo elétrons? Não está formando magnésio 2 aqui? O que vai acontecer com essa ponte salina que está aqui no meio? Vai começar a migrar nitrato para cá. Por quê? O magnésio está perdendo elétrons, vai encher de magnésio 2. Tem que vir o nitrato para cá para balancear a carga. E aqui o cobre 2 está diminuindo, né, de quantidade, e está formando cobre 0. Aqui estava a quantidade de carga positiva que está diminuindo. Então esse potássio mais vai migrar para cá, porque isso aqui é a ponte salina, beleza? Então aqui é o eletrodo de magnésio, aqui é o eletrodo de cobre, maior diferença de potencial, 2,70 volts, se estivesse na condição certinha, né, de 1 mol por litro, 25 graus Celsius, e aqui no meio ponte salina. E se eu pegar esses eletrodos e trocar, pegar o amarelo e ligar no cobre, pegar o vermelho e ligar no magnésio? A diferença de voltagem, a DDP, vai ficar negativa. Aí é só porque mudou, né, o fluxo ali que você está medindo, né? Se você pegar o voltímetro e ligar ele trocado, inverte a voltagem, mas a voltagem é 2,70, né? Que é o magnésio oxidando, o cobre reduzindo, e aí você vai mudar o fluxo de elétrons, tal, ele vai entender que você está ligando ali o voltímetro no outro polo. Você ligou, você tá pegando aquela pilha da física, né? Barrinha menor, barrinha maior, e trocando o lado dela. Aí você troca o ΔE, mas ΔE, quando a gente calcula, é positivo de 2,70, beleza? E eu só tô trocando pra você entender o que acontece no experimento. Se você trocar aqui, ó, com meus dois dedos ficou ruim, né, aqui desse jeito. Se você trocar, ele inverte o ΔP no voltímetro, mas a ΔE da pilha é 2,70, porque é um valor positivo. Cobre reduzindo, magnésio oxidando. Só pra gente estudar bem. E aí, vou colocar aqui pra você aquela pilha muito fácil, bem mais fácil de entender. O que seria isso naquela pilha de Becker, placa, ponte salina de canutinho e voltímetro ali em cima? Isso tudo aqui, essa cruz, esses eletrodos aqui ligados, seria isso aqui, ó. A gente tem cobre com solução de sulfato de cobre. Seria isso aqui, ó. Barra de cobre com cobre. Esse meio com nitrato de potássio aqui, ele está fazendo a conexão da solução de sulfato de cobre com a solução de sulfato de magnésio, ó. Então esse meio aqui, ó, é a ponte salina, está fazendo a conexão da parte de sulfato de cobre com sulfato de magnésio. O que é isso daqui? Isso daqui é o voltímetro que está medindo aqui, ó, 2,7 volt. Então aqui, ó, o voltímetro é isso daqui. O que é esse fio? Esse fio é isso daqui, ó. Então esse fio amarelo vindo aqui e esse fio do vermelho vindo aqui é o condutor elétrico externo de fio. Então, esta pilha que a gente representa assim de forma didática, a gente pode fazer um experimento em microescala desta forma maravilhosa aqui. Aí você vem, liga aqui, 2,70 volt, tira daqui, liga aqui, tantos volt, liga aqui, tantos volt. Aí você consegue medir a DDP de várias pilhas diferentes em microescala, como a gente viu no exercício. Fluxo de elétrons, né, que está aqui, sai do magnésio, como eu já expliquei, vem para o cobre. A notação dessa pilha, né? Então, só para terminar, isso daqui é um experimento em microescala. Os laboratórios, o pessoal em práticas, eles fazem isso para você estudar diferença de potencial de diferentes pares ali de metais. Então, magnésio com zinco, só pegar daqui e ligar aqui. Magnésio com ferro, pega aqui e liga aqui, vai medindo e vê. E aí você vê essa diferença de potencial para você montar a fila de reatividade. Ah, o cobre é o metal mais nobre, o magnésio é o metal menos nobre. Depois, então magnésio, zinco, ferro, cobre, a gente monta a sequência de reatividade. Olha como a gente está estudando por esse exercício diferentão. E aí tem aquela notação resumida, né? A notação é sempre da oxidação para redução. Não pediu, mas eu estou colocando, né? Magnésio virou magnésio 2, duas barrinhas, porque é a parte da ponta salina. Cobre 2 virando cobre 0. Então, o magnésio oxidou, o cobre reduziu. Primeiro o ânodo, que é polo negativo, depois o cátodo, que é polo positivo. A notação de pilha, barrinha menor, barrinha maior. Beleza? Legal, né? Importante. Então, eu falei para você que era 2,70 o ΔE, se você fizesse com 1 mol por litro, 25 graus Celsius. Nesse experimento aqui, no vídeo, então na imagem que ele usa, ele coloca de um vídeo da Sociedade Real de Química, né, Royal Chemistry Society, consegui falar.
ele coloca um vídeo que o pessoal faz isso. Então aquilo ali é uma imagem de um vídeo de um acervo de experimentos muito legal. E aí o que acontece? Quando eles fazem naquele vídeo mesmo, né? Se você entrar no link que o cara colocou ali na diagramação da prova e faz a parte de cobre com magnésio, não dá 2,70, que é o ΔE dessa pilha. Dá o valor de 1,55. Por quê? Porque aqui não está na temperatura certa, a concentração que ele colocou não é a concentração que a gente faz essas medidas. Então, o potencial padrão é numa condição padrão. Mas se você fizer isso daqui com outros valores tal, e entrar lá no vídeo do cara, vai dar um valor diferentão. Por quê? Porque ele fez o experimento fora da condição padrão, tá? E aí não dá o 2,70 e a gente fez a continha aqui, tá bom? Então esse 2,70 seria na condição padrão. É um exercício tranquilo, tá? É o que metal mais nobre com metal menos nobre, acabou, nem tinha as duas opções, marcou e foi embora. Tem muita coisa para estudar, tá? Então essa imagem aqui que o cara usou para fazer a prova, né, é do RSC, eu acho que eu falei o contrário antes, é da Royal Society of Chemistry, né, Sociedade Real de Química aí. Beleza? Então é um vídeo de experimento, ele mede, tal, muito legal. Se você for um professor, assista, que vale muito a pena os materiais deles. Beleza? Então estudamos muito aqui, hein? Entendemos o ponto de salina, entendemos esse negócio diferentão aqui, vimos multímetro, ó. Se esse vídeo não vale uma curtida, uma inscrição, deixar um comentário, não sei o que vale. Beleza? Vamos terminar aí que só falta 3 questões e eu já estou cansado. Beleza, trocamos de página, só falta 58, 59 e 60 aí pra gente. Vamos terminar essa prova. Questão 58, Santa Casa 2024, primeiro dia. O nitreto de magnésio, aí você já vê aqui, né? Termoquímica, ΔH, padrão de formação. Termoquímica, né? O nitreto de magnésio, esse cara aqui, é um composto empregado na fabricação de cerâmicas tecnológicas e semicondutores. Sua síntese pode ser feita em condições específicas por meio da reação do magnésio metálico, esse cara aqui, e nitrogênio gasoso, segundo a reação representada pela equação. Então tá aqui a equação, né? Tá balanceado, 3 magnésio, 2 nitrogênio, 2 nitrogênios, formando nitreto de magnésio. Difícil você ver nitreto de magnésio, né? O nitreto de magnésio também pode ser obtido a partir da reação entre magnésio e amônia. Segundo a reação representada pela equação. Magnésio e amônio está balanceado também, né? 3 magnésio e tal, formando nitreto de magnésio e gás hidrogênio. E aí ele falou que o ΔH da reação é liberando 371 kJ de energia. Beleza. Com base nas informações fornecidas a respeito dos 2 caminhos diferentes, eu tenho este caminho e tenho este outro caminho de obtenção do nitreto de magnésio, e sabendo que a entalpia padrão de formação da amônia é menos 46 kJ por mol, o valor da entalpia padrão de formação do nitreto de magnésio é igual a... Então, físico-química, né? Faltou aqui o tracinho, né? Físico, tracinho, química, termoquímica, entalpia padrão de formação. Entalpia padrão de formação, você tem que saber o que é entalpia padrão de formação. Entalpia padrão de formação é o calor de formação obtido via formação. Então, vou formar esse cara com espécies elementares na forma alotrópica mais estável. E aí eu tabelo isso daí. Então, por exemplo, eu vou formar a amônia. Eu vou formar a amônia. Qual que é a reação da entalpia padrão de formação da amônia? Eu vou partir de gás hidrogênio, H2, e vou partir de gás nitrogênio. Pego o H2, pego o N2, faço o balanceamento, formo a amônia. Formei a amônia a partir de H2 e a partir de N2, que são substâncias elementares, simples, na forma alotrópica mais comum, vai gastar, né, vai liberar 46 kJ por mol. Isso é entalpia padrão de formação. A partir de substâncias simples do estado alotrópico mais comum. E por coincidência, essa reação aqui é a reação de entalpia padrão de formação do nitreto de magnésio. Tem magnésio, qual que é o magnésio no estado alotrópico mais comum, mais simples ali? Magnésio metálico desse jeito aqui. Nitrogênio, é nitrogênio como N3, N sei lá o que? Não, nitrogênio na forma mais comum, N2. Então, esta reação é a entalpia padrão de formação do nitreto de magnésio. Esta reação é a reação para achar a entalpia padrão de formação do magnésio. Então, se a gente achar o ΔH desta reação, a gente está achando o ΔH da entalpia padrão de formação do nitreto de magnésio, porque é essa reação aqui.
substância simples no estado alotrópico mais comum. Beleza? Como eu falei, né? O ΔH dessa reação é o ΔH padrão de formação do nitreto de magnésio sólido. Beleza? Maravilha. Ele deu entalpia padrão de formação da amônia, deu entalpia padrão de formação dessa reação aqui. O que a gente vai fazer? Tem como você fazer isso por equação, só equação. Então, como que você faria só por equação? Entalpia padrão de formação do nitrogênio mais, entalpia padrão de formação do nitreto de magnésio, porque ele está formando, mais entalpia padrão de formação do gás hidrogênio, menos entalpia padrão de formação do magnésio, menos entalpia padrão de formação da amônia, porque menos esses aqui, porque eles são reagentes, não estão se formando. Então, entalpia padrão de formação desses, menos entalpia padrão de formação desses, dá isso daqui. Tenho o valor desse daqui? Tenho. Essa daqui é uma substância simples no estado alotrópico mais comum. A entalpia padrão de formação desse cara é 0. Tem entalpia padrão de formação desse aqui? Tenho. É 0 também. Aí eu substituo a entalpia padrão de formação da amônia vezes 2, faço a conta e chego. Ou, então eu posso fazer por conta, ou eu posso fazer utilizando lei de Hess. Eu vou fazer utilizando lei de Hess para ficar visual para você. E aí depois, no final, você vai entender que é a mesma coisa que seria fazendo por conta. Então tem dois jeitos de fazer, por lei de Hess e por conta. O jeito mais correto é só usando os valores, porque você já entendeu o que é. Vou fazer por lei de Hess para você entender. Então, esse valor daqui da entalpia padrão de formação da amônia é isso aqui. Só que na minha equação que ele foi fornecido, tem duas amônias sendo formadas. Então, eu vou fazer a equação de padrão de formação da amônia, né, com H2N2, dobrado. Então, vai ser 3H2 com 1N2 formando duas amônia. Esse ΔH1 é duas vezes a entalpia padrão de formação da amônia. Beleza? E formou a amônia. Aí eu vou pegar e vou colocar esta reação que foi colocada aqui. Então, magnésio mais amônia. Nitreto de magnésio mais H2. Eu tenho esse ΔH? Tenho, é o ΔH2, que é esse daqui. Aí o que eu vou fazer? Lei de Hess. Eu vou somar, né? De um jeito que corta aqui os 3H2 com 3H2, duas amônias com duas amônias, e aí eu chego na equação de 3 magnésio para 1N2, formando o nitreto de amônio. Da onde que eu tirei essa equação aqui? Essa equação é a entalpia de formação da amônia a partir das substâncias elementares do estado mais comum, que a gente chama de entalpia padrão de formação. Esse é o jeito mais difícil de fazer, tá? Esse é o jeito lei de Hess. Cheguei nessa equação aqui, o que eu tenho? ΔH3, né, que é dessa reação aqui, é entalpia padrão dessa reação, beleza? Entalpia padrão dessa reação, mais duas vezes a entalpia padrão de formação da amônia, né? E ela, desse jeito, é o valor de menos 46, menos 92 é duas vezes. Aí eu coloco. ΔH3 é entalpia padrão de formação do cara que eu quero, fica menos 92, que é isso aqui, duas vezes a entalpia padrão de formação, que é 46, menos 371, que é desse daqui. Tá? Menos 463, cheguei no B, acabou, fechou. O outro jeito, que é o jeito correto, tá? Esse jeito aqui é o jeito mais dando trabalho e tal. Era você só pegar e colocar a entalpia padrão de formação deste cara aqui, que é o que eu quero, mais, então esse cara aqui, mais 0, eu devia ter colocado aqui no slide desse outro jeito. Esse aqui é o jeito mais trabalhoso, tá? Nessa parte da playlist de termoquímica, pessoal, alguns exercícios eu faço desse jeito só colocando os valores e só somando os valores de entalpia padrão de formação. Outros exercícios eu faço por lei de Hess e tem alguns que eu faço dos dois jeitos para você estudar. Se você não sabe fazer dos dois jeitos, recomendo você ir na minha playlist de termoquímica, ir lá nos exercícios de entalpia padrão de formação e assistir todos. Ver por lei de Hess, ver dessa fórmula por cálculos e ver aqueles que eu faço pelos dois. Tem uns que eu faço esse corno de fazer das duas formas, que é totalmente desnecessário, mas pra gente estudar aqui. Então, qual seria o outro método, né? Só para deixar aqui para você saber. A soma da entalpia padrão de formação dos produtos, que é desse e desse, menos a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes, que é esse e esse. Esse tem que multiplicar por 3, multiplicar por 2. É igual à entalpia padrão da reação. Soma da entalpia padrão de formação dos reagentes menos a soma da entalpia padrão de formação dos produtos
dá isso daqui. Aí você só usa valores e não precisa fazer com equações. Essa é a outra forma, que é a forma mais correta. Isso eu vou deixar por lei de Hess. Maravilha? Alternativa B. Qualquer dúvida, deixa um comentário que a gente tá aí. Maravilha? Não se esqueça de se inscrever e deixar uma curtida. Vamos para as últimas duas questões? Questão 59, Santa Casa 2024, primeiro dia. A figura apresenta a fórmula estrutural do monoterpeno, esse cara aqui, composto natural extraído de certos tipos de plantas, empregado na indústria farmacêutica para aumentar a absorção cutânea de fármacos. Legal. O monoterpeno apresentado é um éster. Então aqui, ó, C-O-C. Então aqui tem uma função éster. O monoterpeno apresentado é um éster e pode ser sintetizado a partir da reação entre um ácido etanóico e um álcool. A fórmula molecular desse álcool é clássico da VUNESP. Provas da VUNESP, a reação orgânica mais importante é esterificação. Ácido carboxílico com álcool, os éster e água. Tem que saber isso daqui para Santa Casa, FAMEMA, FAMERP. Provas da VUNESP adoram esta reação orgânica aqui, que é o tema da questão. Então, como que a gente faz? A gente pega o éster, adiciona uma água e faz a hidrólise ácida, tá? Não precisa saber que é ácida, mas se você souber é melhor. A gente vai fazer a hidrólise, a quebra com água aqui, formando novas ligações químicas com água. Essa parte aqui, né, você vai quebrar entre o C dupla O e o O. Você vai quebrar aqui com água. Você vai ter o C dupla O, C, aqui tem um CH3, tudo bem? Aí vai entrar um OH na parte da carbonila, então entrou um OH, e todo esse resto aqui vai ficar com hidrogênio. Então entrou um OH na parte da carbonila, que é esse daqui, e entrou um H na parte do oxigênio. Entrou uma água, fez uma hidrólise, né? Uma quebra com água aí. Beleza. Então, esse aqui é o álcool e esse aqui é o ácido carboxílico. Eu posso fazer a hidrólise, que é para a direita, ou eu posso fazer a esterificação, que é para a esquerda. Eu posso representar, né? Tipo, apaga tudo isso daqui, coloco aqueles caras, setinha para a direita, se você quiser deixar os reagentes do lado esquerdo da reação. Mas estes aqui, né? O éster sofrendo hidrólise forma ácido carboxílico e álcool. O álcool e o ácido carboxílico reagindo, a seta de cima indo para a esquerda, forma o éster. Então, para lá é esterificação, para cá é hidrólise. Beleza, para você entender o que eu estou fazendo. Esse álcool aqui, qual que é a fórmula molecular? Então, a gente conta aqui, né? Carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, fica C10. Aí, os risquinhos vermelhos são os hidrogênios, né? Então, esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. H20. O só tem um oxigênio. C10H20, alternativa A. Esta é a fórmula molecular do álcool. Eu pedi fórmula mínima, aí você divide. Essa aqui já inclusive é a fórmula mínima, né? Não tem como dividir. Mas pediu a fórmula molecular, acabou, muito tranquilo. Esterificação é muitíssimo importante. Beleza? Gostou? Vamos para o próximo, para a gente acabar essa prova aí. Questão 60. Santa Casa 2024, primeiro dia. Os glicídios são fontes de energia para os seres vivos. Entre os glicídios, os polissacarídeos, que estão presentes em vegetais e animais, são, respectivamente, frutose, glicogênio, glicose, sacarose. Então aqui a gente tem uma questão de bioquímica. Muito legal trazer isso daqui, né? Uma questão de bioquímica, carboidratos, né? Então a gente tem monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, ele que é um polissacarídeo de um vegetal e animal, respectivamente. Então, beleza. Qual que é o açúcar aí mais comum que a gente tem? Aquele que está no potinho na nossa casa, que é a sacarose, né? O açúcar comum. A sacarose C12H22O11, ela é um disacarídeo, tá? Então ela tem aqui 2 ciclos, né? Teve uma resolução que eu fui fazer que eu falei tem 2 anéis. Não, anel é de anel aromático, que tem ressonância, dupla ligação, aquela bolinha. A gente tem 2 ciclos, né? Tem esse ciclo aqui e este outro ciclo. O açúcar comum, a gente pode fazer a hidrólise, né? Que é a quebra ali com água, fazer a reação química, e a gente consegue quebrar o açúcar comum em glicose e frutose. Então a glicose é um ciclo só.
monossacarídeo. A frutose, ciclo só, monossacarídeo. A união desses dois monossacarídeos forma um disacarídeo. Ele está falando o quê? De polissacarídeos. O que são polissacarídeos? Polissacarídeos, pessoal, é quando você tem mais de 2, 3, 4, 5, 10, 20. E aí, a gente já exclui aqui disso daqui glicose, frutose, sacarose, porque a gente sabe que glicose e frutose são monossacarídeos, então a gente já exclui a glicose e a frutose. E a gente já exclui a sacarose, porque a gente sabe que a sacarose é um disacarídeo. Então não pode ser o A, não pode ser o B, porque está falando de glicose e sacarose. Não pode ser o C, porque a glicose não é um polissacarídeo, é um monossacarídeo. Não pode ser sacarose e glicose. E aí a gente fica somente, né, por eliminação aqui, com a alternativa E. Então você nem precisava saber que a celulose e o glicogênio são polissacarídeos de vegetais e de animais, respectivamente. Só bastava você conhecer a glicose, a frutose e a sacarose, tá? Vamos entender agora por que a celulose e o glicogênio são polissacarídeos. A celulose, a celulose é um disacarídeo, tem 2 ciclos. Não. Tem esses 2 ciclos, colchetes, se repetindo N vezes. Então é um polissacarídeo. Celulose, que está nos vegetais, tem vários desses ciclos aqui, né? Então é um polissacarídeo. Aqui, a gente representa, por exemplo, por bolinhas os ciclos. Aqui a gente tem o glicogênio, que está na nossa reserva de energia. Então olha lá, vários sacarídeos, né? E tem a verde aqui, tem aquela terminal, que é diferente que a vermelhinha. Então aqui é um polissacarídeo. Glicogênio e celulose, polissacarídeos. Açúcar comum, disacarídeo, glicose e frutose, monossacarídeos. Por isso que é a alternativa E. Muito legal essa questão para estudar carboidratos aí, bioquímica, que é muito legal. Né? O pessoal da biologia também adora, né? Bioquímica. Terminamos a prova. Se valeu a pena essa questão, né, que foi a última para você, não esquece de curtir, deixar um comentário, indicar para o seu amigo, que me ajuda demais. Só assim o YouTube vai valorizar o canal e mandar e compartilhar para mais pessoas. E eu vou sentir meu trabalho está sendo valorizado aqui de ensino de química, beleza? Terminamos a prova. Muito legal, né? Vou fazer aquela análise agora das 10 questões. 10 questões, muita questão com conta, 5 questões com conta aí. Para mim, as 2 questões mais difíceis da prova foram questões de química geral, né? Uma de estequiometria ali, de análise elementar, cálculos químicos, né? Não é bem estequiometria, tem estequiometria ali, né? Medidas de substância, mas a gente vê em cálculos químicos, né? Análise elementar quantitativa é uma parte pouco comentada ali de cálculos químicos. E outra é com reagente limitante em excesso, que por distração, eu acredito que muita gente chegou na resposta errada, tá bom? Essas 2 foram as mais difíceis para mim, assim, pensando no estudante. Vou marcar elas como difíceis. Radioatividade do Home, muito legal. Transformações gasosas, Pivniti-Povonoton, um clássico. Equilíbrios, calcular a concentração de H+, na saliva e no sangue, fazer a relação, muito tranquilo. Cinética química, né? Ordem de reação em relação a um reagente, ordem de reação em relação a outro reagente, ordem global, quando você soma essas ordens de reação. O exercício te explicou, não ficou tão difícil assim, porque o exercício te explicou que era a ordem global de reação. Essa eu já falei. A questão 57, ela era tranquila, se você soubesse como que faz para ter a maior diferença de potencial possível, mas para compreender a questão 57, que era aquela do papelzinho filtro, fazendo a cruzinha, ficava difícil para você entender tudo que estava acontecendo ali. Centímetro, uma questão bem legal, que se você fosse entender a fundo, ficava bem difícil. Termoquímica, entalpia, padrão de formação, tem 2 formas de fazer, né? Somando as entalpias padrão de formação na fórmula, ou por lei de Hess. Tranquilo também. Esterificação, um clássico da VUNESP. E por último, carboidratos, bioquímica, compreender o que são os carboidratos, beleza? Mono, poli, disacarídeos. Muito, muito, muito legal essa prova. Foi muito 10 aí, gostei bastante dessas 10 questões. Se você chegou aqui até o final, muito obrigado de ter assistido essa resolução. Me fala como é que tá aí o estudo, né? Se você chegou aqui no final, você é aquela pessoa, né? Aquele estudante mais dedicado, né?
Me fala aí como é que tá os estudos pelo canal, se tá valendo a pena. Ah, professor, tô usando sua playlist de Fisicoquímica, tô usando sua playlist da FAMERP, tá muito legal. Comenta, porque aí eu sei esse retorno, né? Eu não gosto de usar palavras em inglês, né? Feedback, esse retorno aí que você me der, me ajuda muito a organizar o canal. Então fala aí como é que tá sendo o estudo pelas questões do canal. Se você caiu de paraquedas, né? Nossa, professor, primeira vez que eu cheguei aqui, tá muito legal, isso me ajuda demais mesmo, para eu entender como é que tá. Beleza? Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Valeu, deu tudo certo. A gente se vê nos próximos vídeos e tchau, valeu!